Constituição Federal de 1988 criou o Sistema Único de Saúde, considerado um dos mais avançados do mundo. 12 anos depois, foi aprovada a emenda número 29, que regulamenta os gastos no setor. Só que até hoje, o texto ainda não foi regulamentado. Um grupo de parlamentares luta aqui na Câmara para reverter este atraso. Um deles é o deputado Alberto Mourão, do PSDB de São Paulo, nosso convidado hoje aqui no Palavra Aberta. Deputado, muito obrigado aqui pela sua visita. Eu começo perguntando, é uma pergunta até delicada, se a gente corre o risco de essa negociação ainda se arrastar por mais tempo. Se nós aceitarmos a proposta do governo, da liderança do governo, que é não aprovar esse projeto que está para ser votado e começar uma destaca zero, aí automaticamente nós vamos passar mais 11 anos esperando esse projeto ser regulamentado. Mas a ideia que foi proposta recentemente é de começar tudo de novo? É a proposta do governo, né, do líder do governo. E nós somos a favor de votar isso e devolver ao Senado, porque lá que nasceu o projeto. Hoje, em que estão hoje as negociações? Quer dizer, em que pé que está o texto? Onde ela se encontra? Quais são os caminhos que devem ser passados daqui para frente? Esse projeto nasceu no Senado, que estabeleceu um valor de gastos com saúde. Ele estabeleceu no projeto original do Senado, ele estabeleceu que era 10% da receita corrente bruta. Então, era 10% da receita corrente bruta seria aplicado em saúde anualmente, se aprovasse a regulamentação da emenda 29 original do Senado. Veio para casa, aqui houve uma substituição do relator, né, que foi nomeado, e ele mudou totalmente o projeto. Estabeleceu que o governo queria. Ele mudou o projeto e fez o seguinte, regulamentou, fez uma proposta de regulamentação de acordo com o que é feita hoje, que é os gastos do ano anterior mais a variação do PIB. Então, se o ano passado nós gastamos 61 bilhões, com um PIB de 4% ou 5%, você vai gastar 65, 66. Então, é acrescentar só esse crescimento do PIB nacional. Isso não atende às necessidades. Você está gastando o que está aí. Se é para regulamentar o gasto que já está aí, não é muito. E o que acrescenta de novo no projeto do deputado, do relator? É que você estabelece que algumas despesas não serão contabilizadas como despesa de saúde, como o saneamento, como a suplementação alimentar para a desnutrição, a questão de algumas despesas em relação a aposentados, né, que são contabilizados pelos estados, mas isso, calculado, não chega a 2 bilhões. E que os estados já estão hoje com 12% de investimento, a maioria deles. Na média, 12%. Automaticamente não acrescentaria muito recurso novo. Os municípios já estão com 22%, 21% de gasto com saúde, automaticamente já estão com muito gasto de saúde. Quem está investindo menos é o governo federal, né? Que precisava aportar mais, porque ele tem 56% da receita, então ele tem que pôr mais no sistema. E a gente sabe que se não investir uma média de R$ 1.300 per capita ano, que daria hoje 7% do PIB em saúde, você não vai fazer uma boa saúde, né? Em lugar nenhum. Até para um sistema que se propõe, né? Que você no início da tua palavra, o melhor sistema do mundo, mais bem estruturado, meio equacionado. Só que ele é bonito no papel, no dispositivo constitucional, mas ele na prática ele não se realiza pela falta de recurso. A gente precisa viabilizar recursos para o sistema. Então, o senhor estava falando, deputado Alberto Mourão, do PSDB de São Paulo, que o ideal seria 1.300 per capita ano. Quanto é que é gasto hoje, na nossa realidade, per capita no Brasil com saúde? O governo federal está gastando em torno de 61 bilhões no ano passado, os números do ano passado que é executado. Os governos estaduais e municipais em torno de 100 bilhões, os dois juntos, né? O que dá hoje 160 bilhões de gasto de saúde. Nós estamos falando de uma diferença de 80 bilhões. A gente sabe que não dá para resolver de uma vez só, mas temos que começar. Em algum momento nós temos que começar a vir a busca desses 80 bilhões que faltam para a saúde. Quer dizer que o ideal era estarmos aí em torno de 250 bilhões ano? 240, 250 bilhões. 240, 250 bilhões, né? A tabela que o SUS paga hoje aos hospitais conveniados, ela é suficiente? Não. Ela representa em torno de 1/3 dos gastos. Quer dizer, se o produto custa R$10, ela só remunera 30%, 35%. O resto entra em... Por isso que as filantrópicas, os hospitais que atendem SUS não conseguem ficar abertos, fecham. E as filantrópicas, a maior parte das que nós chamamos de Santa Casas, elas acabam tendo problemas sérios, acabam fechando, ou então não cumprem a lei. Faz de conta que cumpre, porque a lei fala que eles não vão pagar a contribuição patronal se atenderem 60% de lei de SUS.
Mas, na verdade, se você fizer uma inspeção, uma vistoria, não tem 20%, 30% de leito SUS. Porque se ela atender 60% do leito SUS, ela fecha em menos de 6 meses. Então, o que precisa é remunerar melhor os procedimentos hospitalares, mas também buscar qualidade. Eu sou defensor de clínica aumentar recurso, mas buscar qualidade. Até tem uma proposta minha, que é que o Ministério da Saúde, quando conseguisse ter mais recursos para remunerar a tabela SUS, não pagasse imediatamente o reajuste da tabela. Estabelecesse um padrão, que nós chamamos de certificação hospitalar. Hoje no mundo todo você tem, hoje o Brasil tem, que é a ONA, que é uma organização nacional de certificação. Ela certifica nível 1, 2, 3 e internacional. Então, conforme você vai crescendo a certificação, você vai melhorando a qualidade do seu serviço. Tipo, o Albert Einstein, em São Paulo, é certificação internacional. Você tem hospitais que nem o Unifesp, que já são certificação nível 3. Isso requer menos morbidade, menos infecção hospitalar, estabelece produtividade, o quadro funcional com algumas... um certificado de qualidade. Né? É que nem o ISO, só que é um ISO hospitalar. Isso melhoraria a prestação de serviço para a sociedade, não é só. E você tem como certificar ambulatório, certificar posto de atendimento de emergência, você certificaria e estabeleceria, ó, nível 1 eu vou dar mais 30%, 40% na tabela. Nível 2, se você conseguir certificado nível 2, eu vou te dar tanto por cento a mais. Até chegar no valor desses 200% de defasagem, mas sim, tipo assim, eu te dei o dinheiro, mas você me deu um serviço para a sociedade. Essa é a minha proposta também. Não é só recurso. É recurso na contrapartida, qualidade de serviço e humanização do serviço. Deputado Alberto Mourão, o senhor já disse aqui na entrevista que municípios estão empenhando aí 21%, 22% dos seus gastos em saúde, que já é maior, né, do que o piso previsto pela própria regulamentação da emenda 29. O problema é de gestão, então? Não, é falta de recurso. Existe gestão e recurso. O governo tem falado muito que é falta de gestão. A falta de gestão se atacaria com a certificação. Certificando ambulatórios públicos e privados que prestam serviço ao setor público para serem certificados. Aí eles vão ter que entrar no que nós chamamos de procedimentos. Eles estabeleceriam regras, protocolos de funcionamento, e esse protocolo de funcionamento vão melhorar o serviço para a sociedade. Mas sabemos também que não é o suficiente, que precisa vir um recurso para você conseguir tampar esses buracos e esses gargalos, porque você tem deficiência de remuneração, mas também tem deficiência de serviços. Nós não temos uma quantidade de serviços suficiente para atender toda a população. Por isso que você vê em alguns lugares filas de espera, porque você não tem condições. Você atende do jeito que você pode. Não, é a imagem padrão que a gente está acostumado a ver. Você tem ilhas de excelência em alguns lugares, estados atendendo bem, e dentro de eu estou de São Paulo, se de repente em alguns lugares de São Paulo você tem um atendimento péssimo, e outros lugares que é excelência total. Isso depende da região e do recurso que você tem disponível. Entendi. Deputado, em relação à velha CPMF, e talvez aí, como se proponha, um novo imposto pela saúde, queria saber como é que estão as negociações em torno disso e se o senhor é favorável ou contrário à medida. Eu sou contra a criação de novo tributo. Eu acho que tributo por tributo, principalmente com a justificativa de que você vai resolver mais um problema e não vai resolver. Então, o que vai ser votado aqui agora é o destaque que estabelece a retirada da criação da CPMF da saúde. Essa é o que vai ser a única coisa que vai ser votada aqui. O que a gente espera é que vote o projeto na casa, e o que deixa claro aqui que não acrescenta recurso novo, só se você votar a criação desse novo imposto, eu acho um absurdo isso, e ele volta ao Senado. Quando ele volta ao Senado, a gente espera fazer uma pressão em cima do Senado, e a sociedade civil organizada, todos os hospitais, as prefeituras, os estados, pressionam o Senado a votar o projeto original, restabelecer o projeto original. E o projeto original sim trazia recurso novo, porque era 10% da receita corrente bruta, o que dava 89 bilhões no ano passado. Do 61 para 79, nós estamos falando em 28 bilhões. Então, aí, 18 bilhões, você estaria trazendo recurso novo realmente para a saúde. Que não é o suficiente, não. O Brasil tem uma defasagem grande. Acho que o governo tem que pensar em buscar informalidade. Em vez de criar imposto novo, achar uma forma de buscar. Hoje, no Brasil, nós temos 580 bilhões de informalidade. É o tamanho do PIB argentino, é a economia do submundo nosso, que não é tributada. Que, se você falar em 10% de tributação disso, já daria para resolver os problemas da saúde. E tem mais 10% da economia brasileira, o que nós estamos falando de 400 bilhões, no que chamamos de elisão fiscal. Se você falar que vai tributar 10% da elisão fiscal, você consegue mais 40 bilhões. Então tem onde buscar. E vai
se a gente discutir a regulamentação do royalties, nós vamos buscar outro dinheiro. São vários assuntos, né, deputado? Vários temas que a gente tem para tratar aqui. Eu estou tentando dar um caminho para a saúde. Nós vamos saltar de 22 bilhões de receita do royalties para 90 em 5 anos. Tá certo. Por que não sinalizar com parte disso para a saúde? Com certeza, deputado. Infelizmente, nosso tempo aqui é curto. O senhor já fica convidado aqui para discutir, inclusive, esses outros temas aqui também. Muito obrigado. Obrigado. Outros temas também de relevância, você assiste aqui no Palavra Aberta. Até mais.